Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Gálatas 3, do verso 10 ao 12. Justificação. Religiosamente significa elevação do ser humano que, alvo de influência divina, se liberta da condição de pecador, voltando ao estado de inocência original. Paulo, em sua carta aos Gálatas, anuncia um grande sermão aos irmãos de Galácia, em uma região da província romana, que hoje faz parte da Turquia. Em uma forte doutrina, o apóstolo traz à tona um assunto poderoso. Primeiro, os que confiam na lei de Deus para ser justo está sob maldição, conforme Deuteronômio 27, 26. Quem é tão digno quanto Cristo, que cumpriu a lei desde que nasceu? Porquanto a ênfase do texto aparece tão radiante sobre os leitores e ouvintes. Esta condição que Deus plantou é tão alta que somente Cristo a conseguiu cumprir, obedecendo tudo quanto estava escrito, o único mediador entre Deus e o homem, o Messias esperado, o descendente prometido. No verso 10 do capítulo 3 da carta aos Gálatas, aprendemos uma grande lição, que ninguém é declarado justo por obediência à lei. Ninguém pense que pode ser justificado só porque planeja obedecer todos os mandamentos, todas as ordenanças e todos os estatutos. Segundo, ninguém é declarado justo diante de Deus pela lei, porquanto está escrito: o justo viverá pela fé, conforme está escrito em Romanos 1,17. Quem dentre vós consegue obedecer tudo quanto está escrito, a não ser o próprio Jesus Cristo, em quem não habitou pecado, desde que nasceu, morreu e ressuscitou dos mortos? Porque todos pecaram. Quem disser que não tem pecado é mentiroso. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós, conforme está escrito em 1 João 1, verso 8 e verso 10. Quem obedece à lei viverá por ela. Levítico 18, verso 5 e Ezequiel 20, verso 11. Não há como alguém dizer que pratica bondade, ajuda os pobres, ajuda os enfermos, ajuda os órfãos, doa sangue. Isso não o justifica diante de Deus e tampouco o salva. Primeiro a graça, depois a fé, para depois a justificação e a salvação. Porque somos salvos pela graça, por meio da fé em Cristo, e pela fé somos justificados em Cristo. A lei não é baseada na fé, mas por ela enxergamos o caminho da obediência. Enxergamos inúmeras sanções impostas por Deus. A luz que emana da lei de Deus ilumina os defeitos em nossa natureza corrupta, aproxima, dá um zoom, uma ampliação na destruição, que transbordam pelas consequências do pecado. Terceiro, a lei implica deveres, exemplos: largar as paixões da carne, a cobiça pelo dinheiro, o apego, a podridão deste mundo corrupto, ao poder mundano, as coisas que desagradam a Deus. Devemos tomar a cruz, negar a si mesmos e seguir a Jesus, o Salvador. Após passados 430 anos, depois daquela promessa que outrora Deus fez a Abrão, cujo nome hoje conhecemos por Abraão, veio enfim a lei de Deus, com o objetivo de mostrar à humanidade os seus pecados. Se você não enxerga seus pecados, se você acha que usar drogas não é pecado, falar mal dos outros não é pecado, beber cachaça, se prostituir, fumar cigarro, ser viciado, você está enganado.
Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Conforme está escrito em 1 João 2, verso 15 ao 17. Abraão, que por sua fé, em sua vez, creu em Deus e por sua fé foi justificado por Deus. Mas porque a lei de Deus não foi dada nos tempos dos ancestrais de Moisés, Deus já tinha dado a promessa a Abraão. Mesmo assim, a lei não anula a promessa de Deus. A lei de Deus não anula as promessas, porquanto as promessas de Deus são acrescentadas. Porém, o pecado, a ausência de Deus, a rebelião, isso tudo tarda as bênçãos, tarda o tempo de acontecer. Mas você, sim, você consegue anular a sua salvação, anular as promessas em sua vida. Mas por quê? Porque Deus não te força a servi-lo, porque Deus não te obriga, porque Deus não te suborna em interesses. Ele não te compra, Ele te conquista com amor e bondade que você não merece. Se você reconhecer, você vai desfrutar do melhor. Caso você não se converta a Jesus e morra sem ser perdoado, você anula. Como vai ser perdoado se não pedir perdão? Como vai se converter a Jesus se não abandonar os maus caminhos? Como vai entrar no reino de Deus se não seguir pelo caminho até lá? Como vai ser transformado se você não quiser ser transformado? Na antiguidade, após longos tempos de um resgate divino, o povo de Israel está sob a vigilância de um homem, cujo nome é Arão ou Aarão, do hebraico Aharon, cujo significado é frequentemente aceito como o iluminado ou o inspirador, eleito por Deus, sumo sacerdote de uma nação, profeta posicionado em destaque, representando a humanidade em seu peito. Houve um dia, enquanto seu irmão e líder, chamado Moisés, sobe a uma alta montanha chamada Monte Sinai, na região de um deserto, Arão está presencialmente sozinho. Quando nos pensamentos do povo surge uma ideia diabólica, sim, no meio dos resgatados, eles se reúnem e decidem projetar um bezerro de ouro para adorar. Por falta de temor a Deus, sem paciência para esperar seu líder Moisés, eles levam a ideia até o sacerdote Arão, que influenciado cai em tentação e começa a trabalhar em uma escultura. Sem julgar aquela ação, pressionado por uma grande nação, sem ter seu irmão ao lado para lhe auxiliar, ele cede e pede todos os objetos de ouro. Ele finaliza a obra de maldição e dá ao povo. Eles adoram ao bezerro feito e Deus arde com sua ira devastadora. Este ato de corrupção, esta rebelião do povo de Israel nos tempos antigos, tardou os benefícios, as promessas, as bênçãos de Deus. Houve morte, punição. Depois disso, certo dia, murmuraram no deserto. Em vez de passarem 40 dias andando, passaram 40 anos como punição, e muitos ali morreram. Meus irmãos, sejamos sóbrios, vigilantes e lutemos para obedecer às diretrizes do Eterno. Reconheçamos a Deus em seu Filho Jesus Cristo, porque pela fé somos justificados nele e aperfeiçoados nele para toda boa obra. Evitem murmurar, usem a fé quando estiverem em momentos difíceis, que Deus proverá livramentos, soluções, respostas e direções. Já não somos mais prisioneiros do pecado. Romanos 6:22. Eu me chamo Davi e sou mais um jovem resgatado das trevas, do mundo das drogas, da bebedice, das prostituição, do mundo de corrupção. Deus seja louvado através de nossas vidas e ações. Orem por mim, Deus em Cristo vos abençoe sempre e para todo sempre. Amém.